Em São Paulo, uma pessoa morreu, outra continua desaparecida. Ontem, o temporal causou mais de 150 pontos de alagamento, deixou carros submersos, derrubou árvores, paralisou linhas de trem e de metrô. Em 3 horas, choveu previsto para 10 dias. É isso mesmo. O volume que atingiu a cidade em 3 horas era o previsto para 10 dias. A cidade bateu o recorde de congestionamento. No aeroporto de Congonhas, na Zona Sul, mais de 10 voos foram cancelados. A gente tem mais detalhes agora com Elaine Freires. Um corpo foi encontrado nessa manhã, infelizmente, né, Elaine? Bom dia. Bom dia, Carlinha. E foi localizado por populares, pessoas que passavam na cidade de Osasco, na região metropolitana. Os bombeiros agora trabalham justamente para identificar se há relação com aquele homem de cerca de 20 anos que passava ontem, foi arrastado, levado pela correnteza perto da estação Quitaúna, da linha 8 Diamante, no fim da tarde de ontem. Ainda assim, as buscas permanecem na cidade de Osasco e também na zona leste da capital paulista, onde uma outra vítima também foi arrastada pela força das águas na Vila Industrial, na região da Avenida do Estado, na zona leste. Em apenas 3 horas, choveu o previsto para 10 dias. Ao todo, segundo o último balanço dos bombeiros, foram 76 chamados para quedas de árvores e 158 para enchentes, além de 10 para desabamentos. Quem circulava pela região metropolitana de São Paulo enfrentou várias dificuldades. O motorista de aplicativos, o nosso ouvinte Leonardo Cardim, quase caiu em 3 pontos de alagamento na cidade de Osasco. Todos esses anos que eu trabalho, já tem mais de 6 anos de aplicativo, eu nunca fiquei com medo de andar com meu carro na rua. Tava horrível, horrível, horrível. Eu tentei entrar por 3 caminhos diferentes para ir para minha casa e os 3 caminhos tudo alagado. Eu tentei passar por um que meu carro ergueu e foi por pouco eu não fiquei preso na enchente. Ontem foram mais de 100 pontos de alagamento na cidade de São Paulo. A capital paulista bateu recorde de congestionamento, 431 quilômetros às 5h30 da tarde. Na cidade, há o rodízio municipal de veículos que foi suspenso também. A zona leste da capital foi uma das mais atingidas. O ouvinte Paulo ressalta que houve o transbordamento do Rio Verde em Itaquera. Tivemos alagamento agora aqui, segunda vez no ano. A primeira foi há 2 semanas atrás, naquele domingo onde choveu em grande parte da cidade de São Paulo. O rio continua muito sujo durante esses anos todos, mas esse ano ele está muito alto. Se percebe que qualquer chuva está transbordando. Assim. A situação aqui está bem complicada. Aulas também foram suspensas na zona norte da capital paulista, na Escola Estadual Valfredo Arantes Caldas. Eram alunos puxando carteiras, arrastando material, uma verdadeira cena ali de terror, as pessoas muito assustadas. As aulas, obviamente, suspensas. Hoje, mais um dia de limpeza. A gente está acompanhando também essa situação no centro da cidade de São Paulo. A região do mercado municipal ficou totalmente alagada, com prejuízos para os comerciantes. O temporal afetou ainda o transporte público, com a paralisação de linhas do metrô e também do trem. No aeroporto de Congonhas, 20 voos foram diretamente afetados pelas fortes chuvas. Ao todo, 11 foram cancelados, 7 alternados. 2 ainda chegaram a decolar, mas tiveram que voltar para o terminal. Na região sul da cidade, para a gente ter essa dimensão, né, que foram todas as regiões da cidade, a gente destaca a situação do São Paulo Futebol Clube, que sofreu com uma inundação tremenda na sede no Morumbi. Mais uma, um local que já é bastante castigado, né? Carros foram arrastados, também transbordamento, com prejuízos na sede do clube. A extensão ainda, os danos causados com tudo isso, Megali, Sheila e Carla, ainda estão sendo avaliados, né, pela própria direção do clube. Mas, é claro, hoje um dia de processo de limpeza e recuperação também na sede do São Paulo. O São Paulo Futebol Clube emitiu uma nota cobrando a prefeitura que a área social do clube alagou de novo, não é a primeira nem a segunda vez. Diante do ocorrido, o clube reitera o trabalho que vem sendo feito pela atual gestão junto às autoridades e solicita aos poderes públicos para que os projetos e obras já em andamento possam ganhar ainda maior celeridade para que seja definitivamente resolvido esse problema, que é um problema sazonal, mas muito tradicional no entorno do estádio do Morumbi. Choveu muito, muito forte mesmo, né? Obrigada, Elaine, pelas informações. Agora sim, a gente tem contato restabelecido com o Rio de Janeiro. A Luana Bernardes vai trazer informações pra gente. Luana, eu perguntava como é que tá o tempo aí hoje, porque em São Paulo, depois daquele, né, temporal, da tempestade que atingiu toda a cidade,
Região metropolitana também, só repetindo, a gente acabou de trazer a informação de que um corpo foi encontrado em Osasco nessa manhã. Provavelmente um dos dois corpos que ontem, das duas pessoas que estavam desaparecidas ontem, depois do temporal. Hoje, Luana, aqui em São Paulo, a gente tem o tempo nublado. Não chove nesse momento. Rio de Janeiro, como é que está o tempo neste momento? Bom dia. Bom dia, Carla, Sheila e Megali. Aqui no Rio de Janeiro, tempo nublado, chove fraco em alguns pontos da cidade, mas ontem a situação realmente foi caótica em diferentes pontos. Como vocês disseram mais cedo, né, terminamos aí esse temporal com uma criança de 2 anos que morreu em um desabamento em uma comunidade na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, e um homem que foi atingido por um raio em Saquarema, na região dos Lagos. A capital fluminense foi uma das áreas mais afetadas por esse temporal. Agora, a cidade está em estágio de mobilização, que é o segundo nível em uma escala de 5, que significa que ainda temos riscos aí de ocorrências de alto impacto por causa da chuva que ainda pode atingir a cidade. Ontem o município chegou a ficar em estágio de alerta, né, que aí já é um nível 4 em uma escala de 5, e é a primeira vez que esse protocolo é acionado desde abril de 2022. Em um intervalo de 6 horas, foram 113 sirenes acionadas. Parte da estrutura de gesso de um shopping da zona norte do Rio desabou. Também tivemos aí o telhado do Museu do Samba que desabou na Mangueira. Ninguém ficou ferido nesses 2 episódios. No centro do Rio, ambulâncias tinham até dificuldade para acessar o Hospital Municipal Souza Aguiar, uma das maior emergência da América Latina, né? E o trânsito ficou caótico na cidade. Muita gente ficou mais de 5 horas, um tempo que você faz de viagem do Rio de Janeiro a São Paulo. Um intervalo de 5 horas para você se deslocar dentro da capital fluminense. Os motoristas participaram, claro, da programação. Fiquei 3 horas e meia parada ali na Dom Helder Câmara, na altura do Jacarezinho. Aterro do Flamengo, sentido centro, que simplesmente não anda, com o carro parado, desligado, já há mais de 1 hora. Fiquei parada na ponte uns 40 minutos, porque não enxergava nada, e agora estou parada aqui quase em frente à Fiocruz, quase 1 hora. Ninguém passa, nem de um lado nem do outro. A gente não conseguia saber, o pessoal que conseguia passar ao contrário, que falava que a água estava acima da cintura e que não passava nem ônibus. No aterro do Flamengo, que é a principal ligação entre centro e zona sul, temos registro agora de alguns carros que ficaram abandonados após o temporal. O aterro está fechado nesse momento, sentido centro da cidade, para justamente a retirada desses veículos, né? A cidade hoje amanheceu muito suja, né? Com muito lixo espalhado, e ainda há registro de alguns bolsões d'água. Então, o motorista que está no Rio de Janeiro hoje vai encontrar ainda dificuldades. Agora, Luana, você está falando bastante sobre a capital fluminense. Qual foi a situação observada em Petrópolis? Porque o histórico nos mostra, infelizmente, toda a destruição que aconteceu em Petrópolis. E aí, evidentemente, a preocupação muito grande em relação a essa região. Em Petrópolis, os estragos foram menores? Sim, a gente sempre, quando chega a informação de chuva na região serrana, né, pelo histórico que nós temos aqui no Rio de Janeiro, a redação sempre fica muito preocupada, né? Ontem tivemos o acionamento de sirenes em Petrópolis, a rua Coronel Veiga, que é uma das principais ali da região, que sempre tem alagamento, ficou realmente alagada, mas felizmente em Petrópolis não tivemos registro aí de grandes ocorrências. Tivemos alagamento, tivemos sirenes acionadas, mas sem registro de ocorrência. Certo. Luana, obrigada pelas suas informações. Havendo atualizações, novidades, espaço aberto para a equipe no Rio de Janeiro. Bom trabalho por aí. Até mais. Obrigada, igualmente. Bom, seguimos com o noticiário. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre a chuva e os estragos das tempestades ou causados pelas tempestades nos nossos horários locais. A gente abre agora a página internacional porque passa de 9.000 o número de mortos pelo terremoto que atingiu Turquia e Síria. E a cada hora que passa, a chance de se encontrar sobreviventes diminui. Milhares de pessoas estão desaparecidas, mais de 10.000 ficaram feridas e quem tem as últimas informações é o Thiago Muniz. Bom dia, Muniz. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. As equipes de resgate que trabalham na Turquia e na Síria começam a temer pelo pior à medida em que o tempo passa nas áreas atingidas pelo terremoto. Trazendo o número exato coletado agora há pouco, são 9.650 mortes até agora, 7.108 na Turquia, 2.542 na Síria. Além dos danos causados pelo próprio
pelo próprio tremor, o frio intenso continua sendo um fator importante. Na região de Gaziantep, epicentro do terremoto, as temperaturas hoje vão de 3 graus positivos a 7 graus negativos. O cenário de tragédia produz também imagens simbólicas da luta pela sobrevivência e também da tristeza pela perda. Na cidade turca de Kahramanmaraş, um homem chamado Mesut Hanser passou horas sentado em meio aos escombros, segurando a mão da filha morta. A mão de Irmak, de 15 anos, é a única parte do corpo inerte da jovem que o pai dela podia alcançar. E dessa maneira, ele esperou até que o resgate do corpo pudesse ocorrer. Essa imagem a gente mostra nesse momento, para quem nos acompanha por imagens, eu posso ver até aqui, é destaque nos jornais. O Estado de São Paulo traz exatamente essa imagem que, como são as imagens dessas tragédias e desses momentos tristes para a humanidade, são imagens simbólicas, como eu disse, da tristeza por perdas, mas existem também imagens que simbolizam a luta pela sobrevivência. Na Síria, 2 crianças foram resgatadas depois de 36 horas embaixo de escombros e o vídeo espalhado nas redes sociais mostra a pequena Mariam protegendo o irmão, impedindo que ele seja atingido pela poeira e até se preocupando em fazer carinho nos cabelos dele. Essa história, apesar de toda a dificuldade, teve um final feliz porque eles foram resgatados, assim como outras pessoas têm sido nesses 2 países. Falando da questão política, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, deve visitar áreas atingidas pelos tremores hoje. Ele enfrenta críticas pela velocidade na resposta ao desastre. Na Síria, a maior dificuldade tem sido justamente a divisão do país entre áreas controladas pelo governo e pelos rebeldes. É muito provável que fatalmente hoje a gente ultrapasse a cifra de 10 mil mortos em razão desse terremoto. Ela foi aumentando ao longo da madrugada, especialmente à medida em que o dia amanheceu. As buscas vão se intensificando na Turquia e na Síria e a gente evidentemente segue acompanhando. Luiz, Sheila, Carla. Fazia tempo que eu não vi uma imagem tão triste como essa. Terrível. Esse pai se protegendo do frio e segurando a mãozinha da... É daquelas coisas de dizer assim, é uma imagem plasticamente chamativa. Ele tem a jaqueta amarela, ele veste aquela jaqueta amarela com aquelas faixas refletivas, né, para se proteger do frio, mas também para ser visto. E ao redor dele tudo é cinza. Tudo é cinza, e a mão da filha, que provavelmente devia estar dormindo, é um colchão. O lençol cor-de-rosa. Um lençol cor-de-rosa. Então a gente tem... de novo, plasticamente é uma imagem até impressionante. E impressionante também em meio à tristeza e ao horror que ela carrega. Era madrugada por lá, né? As pessoas não tiveram tempo de reação. Exato. Né? Exato. Não deu tempo de descer, de sair, né? Porque essas pessoas normalmente são preparadas, né? São áreas que são acometidas com frequência, né? Por esses tremores. Vale dizer, Carla, que a gente falou isso, houve aquele grande terremoto de 99, as construções mais novas estão preparadas para isso, mas nem todas as construções foram efetivamente adequadas. E o presidente Erdogan, que controla o país ele tem sido eleito, mas controla o país com mão de ferro ainda assim, ele... para o futuro, pode enfrentar uma contestação que talvez não tenha enfrentado justamente pela resposta. Ainda que a gente tenha muita equipe de resgate trabalhando, isso é algo a se ver e a gente sabe que imagens como essa são tristemente poderosas para o futuro de como vai se contar a história dessa tragédia. Eu não sei como é na Turquia, imagino que sim, mas em áreas onde há falhas geográficas nos Estados Unidos, por exemplo, na Califórnia, você encontra em hotéis, em prédios públicos, sempre ali uma instrução fixada na parede, é lei, para o que fazer em caso de terremoto, como se proteger. Dessa vez não houve tempo. Eu falei que eram 10 mil feridos, na verdade o número é muito maior, são 41 mil, 40.900, para ser mais exato. Esse é o número atualizado. Todas as imagens de resgate até aqui são todas muito impressionantes. Essa que a gente mencionou aqui, mostrou na nossa live na Turquia, mas imagens na Síria também, onde até os recursos, já que não há em parte da Síria presença do Estado, ontem a gente falava até fora do ar aqui, não é, Carlos? Muito triste. Não há presença do Estado. Então, os recursos para o resgate dessas pessoas são ínfimos.
faça um resgate da maneira como é possível, com as próprias mãos, sem maquinário. E ontem Trabalho também... voluntário, a gente tem uma das principais fontes de informação, inclusive, uma organização chamada Capacetes Brancos, que é uma organização de defesa civil voluntária que opera na área em que o governo da Síria não controla efetivamente, que é justamente uma das áreas mais atingidas pelo terremoto, que é o noroeste da Síria. Mas você vê que é um trabalho de formiguinha para enfrentar mesmo uma tragédia desse tamanho. Outra cena muito impressionante, muito triste de ontem, mas que teve um final feliz, foi o resgate de uma criança na Síria, feito dessa maneira, sem equipamentos, na mão, com escavação manual de algumas pessoas que estavam no entorno dessa criancinha. Ela permaneceu por 15 horas embaixo dos escombros, só com a cabecinha para fora. E aí, o que as pessoas em volta diziam? Seu pai está aqui. E o pai do lado de fora. E ela olhava, aqueles olhares, né, da criancinha, até com o rosto coberto por toda a poeira e tal. Uma imagem também muito impressionante. E ainda bem, no final ela conseguiu, ela foi resgatada, claro, com ferimentos e tal, mas uma criança também que resistiu por 15 horas embaixo desses escombros. Pois é. E essas do frio. Histórias e no frio. Também. Bom, a gente ainda não teve o anúncio oficial, mas informações de bastidores aqui obtidas pela Band News FM dão conta de que nas próximas horas o governo brasileiro vai confirmar uma missão que está sendo montada composta por agentes de alguns estados, Espírito Santo, Minas Gerais, a maior parte de agentes paulistas, então bombeiros de São Paulo devem ser enviados, assim como médicos também. Então, o que a gente tem de informação é de que contêineres com equipamentos estão sendo preparados neste instante, então o governo brasileiro deve confirmar nas próximas horas o envio dessa equipe que vai ajudar também no resgate das pessoas que estão soterradas. E há um know-how, infelizmente, obtido pelo Brasil, que partiu de Brumadinho. Né? Os bombeiros de Minas Gerais, eles têm experiência na localização de pessoas que acabaram, né, não resistindo à tragédia da Vale em Brumadinho. Então, a gente deve ter ainda nessa quarta-feira essa informação de que bombeiros do Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo devem ser deslocados para a Turquia para trabalhar no resgate. São povos irmãos, né? Os turcos vêm ao Brasil desde o início do século passado, fugindo do governo turco-otomano. Os sírios, nós temos 3.800, quase 4.000 sírios só entre os refugiados da guerra, fora aqueles que vieram em décadas e séculos passados e que ajudaram a construir esse país. É importante que a gente participe desse trabalho. E só para fechar, perdão, Sheila, no Líbano, quando a gente teve aquela explosão gigantesca, o Brasil também ajudou nos esforços de resgate. Mandou gente para lá. Nesse momento, pelo menos nesse momento, a comunidade internacional se irmana. Mesmo Israel, que detém relações diplomáticas muito tênues com esses países, também colabora de alguma maneira com as intervenções. Essas equipes todas vão se juntando às que já chegaram até o território turco, o território sírio. Uma grande equipe, por exemplo, da Alemanha, de equipes enviadas pela Alemanha. A Alemanha deve muito ao povo turco na sua reconstrução no pós-guerra. Então, a maior comunidade fora da Turquia está na Alemanha. E a Alemanha deve muito ao povo turco. Então, essas equipes vão se juntando. E um último registro aqui sobre as fortes imagens que vão chegando. Uma outra de uma bebê que nasceu ali nos escombros. Uma grávida, isso na Síria, na cidade de Alepo, deu à luz a filha nos escombros, depois do terremoto, né? Infelizmente, a mulher morreu. A recém-nascida sobreviveu, foi resgatada com vida. Infelizmente, a mãe, como eu disse, não resistiu. São as cenas que vão chegando aos pouquinhos aqui pra gente. Valeu, Muniz. Eu que agradeço. De volta aos destaques aqui do Brasil, os atos criminosos do dia 8 de janeiro, que terminaram com a depredação das sedes dos três poderes. Nossa, gente, já faz um mês. Completa um mês hoje, com mais de 1.400 presos, 653 denunciados e bloqueios de bens que somam quase 20 milhões de reais. Ontem, a Polícia Federal deflagrou mais uma fase da Operação Lesa Pátria e prendeu PMs que teriam se omitido ou colaborado com os vândalos que invadiram o Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Mais tarde, a Procuradoria-Geral da República pediu a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico de todos os envolvidos, incluindo os do Coronel Jorge Eduardo Naime, então chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar
do Distrito Federal. Rafael Procópio está ao vivo aqui conosco para trazer mais informações. Fala, Rafael, bom dia. É isso, pessoal. Bom dia a vocês, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, um mês depois dos atos antidemocráticos e dos atos contra os três poderes, aqui assédio dos três poderes em Brasília, ainda há perguntas sem respostas e muitas ações em andamento, algumas das quais já detalhamos por aqui. Nos primeiros dias ainda de tensão aí por conta do ocorrido do dia 8 de janeiro, cerca de 1.400 pessoas, um pouco mais na verdade, foram presas por participarem diretamente dos atos de vandalismo. Após essas prisões, operações da Polícia Federal foram feitas e elas seguem em andamento para identificar principalmente financiadores e incentivadores desses atos. Ontem, como vocês bem disseram, tivemos a 5ª fase da Operação Lesa Pátria, focada nesse objetivo. Nessa operação, de terça-feira, foram 4 policiais militares aqui do Distrito Federal presos e 6 mandados de busca e apreensão cumpridos. Além disso, a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a quebra dos sigilos fiscais, telefônicos, bancários e outros tipos desses policiais, alguns inclusive de alta patente. Havia um major, um coronel e um capitão entre esses presos. Outro ponto de responsabilização dos participantes dos atos é o de fazer reparações financeiras aos prédios dos 3 poderes atacados. A Advocacia Geral da União pediu à Justiça Federal, aqui do Distrito Federal, que o bloqueio cautelar de bens de presos por depredar os prédios da Praça dos Três Poderes seja levado como parte da compensação financeira desses atos. Com isso, os recursos devem sair dos atuais 18 milhões e meio para, como vocês disseram, 20 milhões e meio de reais. De acordo com a AGU, o acréscimo leva em consideração estimava, na verdade, atualizada de prejuízos sofridos pela Câmara dos Deputados, que elevou o cálculo de danos para quase 4 milhões de reais. As ações cautelares foram propostas para assegurar o ressarcimento aos cofres públicos em caso de posterior condenação definitiva dos envolvidos. Até agora, pelo menos 5 milhões de reais só em veículos de pessoas e empresas envolvidas já estão bloqueados. Como a gente estava conversando agora, um mês aí depois já desses atos, ainda tem muita coisa ainda para ser apurada. Isso, obrigada, Rafael, pelas informações. Já mais destaques diretamente de Brasília. Seguimos em frente aqui, porque no TSE o ministro Benedito Gonçalves negou a retirada da minuta do golpe de uma investigação aberta contra Jair Bolsonaro. Os detalhes chegam agora com Leandro Aislan. O Corregedor-Geral Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, nega pedido feito por advogados de Jair Bolsonaro que queriam a retirada da chamada minuta do golpe de uma ação em que o ex-presidente é investigado no Tribunal Superior Eleitoral. O documento, que tinha como objetivo instaurar estado de defesa no TSE, foi encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, em operação da Polícia Federal. O PDT pediu a inclusão da minuta na ação em que Bolsonaro é acusado de fazer ataques ao sistema eleitoral brasileiro sem provas durante reunião com embaixadores em julho. Ontem, o ministro da Justiça afirmou que o governo não descarta pedir a extradição de Jair Bolsonaro caso necessário. O ex-presidente está na Flórida, mas até o momento, segundo Flávio Dino, não há nada que justifique essa medida. Se ele alongar essa permanência, aparentemente temporária, e alongá-la definitivamente, aí sim a situação muda. Há pedidos de extradição relativa a outras pessoas que já têm ordem de prisão e que estão nos Estados Unidos. Mas em relação especificamente ao ex-presidente da República, nesse momento não há nenhuma providência do Ministério da Justiça voltada à realização da chamada extradição. Para Flávio Dino, Bolsonaro colocou-se na condição de investigado por ações e omissões e, se não voltar, estaria fugindo. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o ministro frisou que o ex-presidente terá que prestar esclarecimentos sobre fatos envolvendo aliados. Sobre os fatos que os seus aliados estão apontando que ocorreram. Reuniões para planejar grampear telefones de ministros do Supremo. Há pessoas que foram presas em razão disto. Então, e outras que serão, inevitavelmente. Então, eu espero que ele volte, até porque se ele não voltar, aí sim pode configurar uma situação em que ele estaria fugindo de procedimentos legais. Não faço tanta questão assim, não, brincadeira, da volta do ex-presidente da República. Bom, em mais um capítulo da queda de braço sobre a taxa básica de juros, o presidente do Banco Central defende a independência do BC e afirma que a medida é importante para descolar a política monetária do ciclo político. A declaração foi dada por Roberto Campos Neto ontem durante um evento em Miami, nos Estados Unidos. Segundo ele, a autonomia do Banco Central aumenta a eficiência e reduz o custo dos juros.
Nos últimos dias, Lula tem reclamado que a manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano prejudica a criação de empregos e a recuperação da economia. Nesta terça-feira, em entrevista a blogs de esquerda, na verdade, imprensa independente, né, jornalistas independentes, o presidente da República voltou a fazer críticas. Não é possível que a gente queira que esse país volte a crescer com uma taxa de juros de 3,75%. Nós não temos inflação de demanda. É só isso. É só isso que eu acho que esse cidadão que foi indicado pelo Senado tem a possibilidade de maturar, de pensar e de saber como é que vai cuidar desse país. Bem, por outro lado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez uma espécie de afago a Roberto Campos Neto. Disse que as explicações para a manutenção da taxa básica de juros na ata do Copom foram mais amigáveis, dessa vez, do que no comunicado divulgado na semana passada. Segundo Fernando Haddad, o documento cita o esforço do governo em busca de austeridade fiscal e mostra que o Banco Central começou a reconhecer o trabalho feito até aqui. A ata veio melhor do que o comunicado, né? Uma ata mais extensa, mais analítica, colocando pontos importantes sobre o trabalho do Ministério da Fazenda. Uma ata mais, vamos dizer, amigável em relação aos próximos passos a ser tomados. A gente vê o ministro da Fazenda tentando apaziguar, né, os ânimos, só que o presidente esticando a corda o tempo todo. Já são 3 dias seguidos de declarações fortes de Lula a respeito da autonomia do Banco Central e de seu presidente Roberto Campos Neto. Comprando uma briga, me parece, com moinhos de vento, porque a independência do Banco Central está dada. E não haveria o menor sentido gastar energia e negociação no Senado para que para uma votação no momento em que o governo não tem maioria em nenhuma das duas casas, né, consolidada, e tem outras prioridades. Certamente. E não ajuda a estridência dos aliados do presidente, quando Gleisi Hoffmann, por exemplo, afirma que o Banco Central não deu um pio sobre as façanhas orçamentárias de Jair Bolsonaro para tentar se reeleger, quando Lindbergh Farias apresenta um requerimento para que Roberto Campos Neto seja ouvido na Câmara, e quando Guilherme Boulos, com todo o respeito que eu tenho a ele e tenho, publica um tweet em que se lê: Lula foi eleito presidente da República por mais de 60 milhões de brasileiros. Quem elegeu Campos Neto para presidente do Banco Central? Essa é uma argumentação tão estúpida que ela era frequentemente usada por Jair Bolsonaro. Ou não era exatamente o que Bolsonaro dizia a respeito de ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente Alexandre de Moraes? Que eles não tiveram um único voto enquanto ele foi eleito por 57 milhões de brasileiros. Esse tipo de argumentação não vale nada, não acrescenta nada ao debate e serve para que a gente coloque lenha numa fogueira absolutamente inútil e que só causa problemas para nós e para o próprio governo. Eu realmente estou para entender por que o presidente está dedicando tanta energia para esse assunto. Um relatório aponta condições insalubres em postos de saúde que atendem os indígenas da tribo Yanomami em Roraima. Até agora, mais de 70 toneladas de alimentos e medicamentos foram enviados à região. Fala Cindy Lopes. O relatório preliminar divulgado pelo Ministério da Saúde revela estruturas de atendimento em condições precárias, falta de profissionais e desassistência generalizada nos postos de saúde que atendem os indígenas Yanomami em Roraima. Nos locais, foram encontrados medicamentos vencidos, seringas reutilizadas, fezes em alojamentos e até um esgoto a céu aberto. O documento aponta ainda os relatos de insegurança na permanência das equipes de saúde devido à presença ilegal de garimpeiros na região. A vistoria ocorreu entre os dias 15 e 25 de janeiro. As ações na terra indígena Yanomami continuam. A Força Aérea Brasileira já conseguiu transportar mais de 76 toneladas de mantimentos e medicamentos desde o início das ações no território, no dia 21 de janeiro. O Ministério Público do Rio de Janeiro abre investigação contra a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, mais conhecida como Daniela do Vaguinho.
A Amanda Oliveira conta os detalhes. O Ministério Público do Rio analisa de forma preliminar a notícia-crime apresentada pelo deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná, contra a ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Segundo a notícia-crime, a ministra teria utilizado a verba em 2 gráficas que não funcionam nos endereços informados à Junta Comercial e à Receita Federal. Em nota, a defesa da ministra diz que as gráficas contratadas entregaram todos os materiais de campanha demandados e esses materiais foram retirados nos parques gráficos indicados pelas empresas. O governo prepara um projeto para regular redes sociais e combater fake news. Thalita Almeida. O presidente Lula defendeu que haja uma discussão mais detalhada sobre a regulação das mídias digitais. Ele ressaltou que o assunto, abre aspas, não pode ser um problema de um país só, tem que ser um problema de todos os países do mundo para regular uma coisa que dê tranquilidade ao regime democrático, fecha aspas. A fala foi em encontro com jornalistas de veículos independentes nesta terça-feira. De acordo com o chefe do Executivo, há um projeto apresentado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para debater, por exemplo, a disseminação de notícias falsas. Lula chegou a citar o enfrentamento às fake news nas últimas eleições, que definiu como fora do limite de qualquer compreensão de um ser humano. O presidente destacou ainda que esse deve ser um dos assuntos que será tratado com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O encontro deve ocorrer na sexta-feira, dia 10, na Casa Branca. A conversa terá tópicos centrais como clima, democracia, direitos humanos, comércio e investimentos e assuntos globais como Ucrânia e Venezuela. O diesel fica mais barato a partir de hoje, fala Gustavo Sleman. A Petrobras anuncia a redução do preço médio do litro do diesel vendido às distribuidoras. Segundo a companhia, o valor do combustível vai passar de R$ 4,50 para R$ 4,10 a partir desta quarta-feira, o que representa uma redução de 40 centavos. A medida foi anunciada nesta terça, de acordo com a estatal, levando em consideração a mistura obrigatória de 90% de diesel tipo A e 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos. A parcela da empresa no preço ao consumidor vai ser de R$ 3,69 a cada litro vendido na bomba. Na principal mensagem sobre política internacional, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, diz que vai agir caso a China desafie a soberania americana. Declaração feita ontem no tradicional discurso do Estado da União em Washington. A fala que é de prestação de contas ao Congresso. Nos últimos dias, os militares americanos abateram um balão meteorológico chinês que, segundo a Casa Branca, estaria sendo utilizado para espionagem. Joe Biden prometeu agir para garantir a soberania dos Estados Unidos contra qualquer país. Hoje estamos na posição mais forte em décadas para competir com a China ou com qualquer um no mundo todo. Eu estou comprometido em trabalhar junto com a China, onde os interesses americanos possam avançar e beneficiar no mundo. Mas não se enganem. Assim como deixamos claro na semana passada, se a China ameaçar a nossa soberania, nós vamos agir para proteger o nosso país e nós agimos. Para a professora de Relações Internacionais da ESPM, Denilde Roushacker, apesar das poucas falas de Biden sobre outros países, o democrata foi claro numa mensagem. Segundo ela, o presidente quer que os Estados Unidos adotem algumas posturas um pouco mais protecionistas. Na área econômica, ele enfatizou muito o Buy America, o Buy USA, que é uma das políticas de proteção do emprego nos Estados Unidos. Então, que também rivaliza com a China, mas também com os outros parceiros, né? Japão, Europa, não tem gostado dessa política. LeBron James faz história de novo e se torna o maior pontuador da NBA em todos os tempos. Lucas Belotti. O ala LeBron James ultrapassa Kareem Abdul-Jabbar e é o maior pontuador da história da NBA. Com 38 pontos no duelo contra o Oklahoma City Thunder, o jogador do Los Angeles Lakers chegou a 38.390 na carreira. O recorde durava quase 40 anos e era considerado por muitos inalcançável. Após o marco, a partida foi paralisada para a realização de homenagens. LeBron recebeu a bola do jogo das mãos do agora segundo colocado no ranking, Kareem Abdul-Jabbar, e agradeceu o apoio que recebeu durante os mais de 20 anos de carreira. Para minha esposa, minha filha, meus 2 meninos, meus amigos, minha mãe e para todo mundo que fez parte disso nos últimos 20 e poucos anos, eu só queria dizer muito obrigado.
Porque não seria eu sem toda a ajuda, a paixão e o sacrifício de vocês para me ajudar a chegar nesse ponto. Eu nunca, nem em 1 milhão de anos, sonhei com algo melhor do que aconteceu nessa noite. LeBron estreou na NBA no dia 29 de outubro de 2003 e desde então venceu a liga 4 vezes, sendo eleito o melhor jogador da temporada em 4 oportunidades. Apesar da marca histórica individual, no coletivo, o Los Angeles Lakers perdeu jogando em casa para o Oklahoma City Thunder por 133-130. A gente fica feliz por ele porque é um cara determinado, um cara boa praça, um pai de família, um cara engajado em boas causas, mas acima de tudo isso, um tremendo jogador. Gênio. Gênio. É um gênio. Eu tive a sorte de pegar toda a carreira do LeBron, toda a carreira de Michael Jordan e boa parte da carreira do Magic Johnson e do Larry Bird também, consequentemente. Eu não vejo ninguém parecido ainda com o Michael Jordan, mas o LeBron é o que mais se aproxima. Eu aceito quem diz que o LeBron foi mais jogador que o Michael Jordan, embora discorde. Eu acho que é uma opinião válida, LeBron, embora errada. Ele Vocês joga, entenderam, né? O LeBron, ele joga em altíssimo nível faz muito tempo. É um dos jogadores que conseguiram manter essa regularidade por e o mais alto rendimento tempo, lá altíssimo, em cima, porque ele se dedica demais. É tipo um Cristiano Ronaldo no preparo físico. O que ele gasta de grana e de tempo pra se manter ali no preparo, cara, é impressionante. Bem colocado. A carreira dele foi mais longa e mais constante que a do Jordan. O Jordan parou pra jogar beisebol, depois voltou e não teve o mesmo desempenho. Nesse ponto, o LeBron ganha. Mas você viu a tese do Megali, né? Podem discordar de mim, mas eu tô certo. Né? Mas é que nesse caso eu tô. Eu tô. Não, o Jordan ainda foi melhor, mas eu aceito quem discorda. Tá errado, mas eu aceito. Não, mas a competição é válida mesmo. Agora, quem ligou o rádio agora tá perguntando: vai ter Flamengo? Não vai falar do Flamengo? Gol do Al Hilal! VP. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Hotel Terras Altas. Lazer, diversão e gastronomia. Pertinho de você. Fala, Milton, bom dia. Como é que vai, Megali? Muito bom dia para você, para os amigos da Band News FM, para Carla Bigato e para Sheila Magalhães, tocando muito bem a bola aí no comando da Band News FM, a melhor FM jornalística do Brasil, disparado. De rádio ninguém entende mais que eu, viu? Mas e o Flamengo ontem? Eu dormi à tarde, eu não soube o que aconteceu. E o Megali passou a semana inteira que ia ser 7-0 pro Flamengo, 8-0 pro Flamengo, 5-0 pro Flamengo. Tomaram a saraivada na testa num time coitado lá, mas muito bem dirigido pro Ramon Dias, um centroavante maravilhoso do passado da seleção da Argentina. Bem feito! Mandaram o Dorival Silvestre Júnior embora, um técnico estava ganhando tudo, técnico nota 8.2, e botaram esse VP que deu cano no Corinthians, inventando que a sogra estava mal. O pessoal tá nos memes aí dizendo, olha, agora a sogra dele, olha, pode receber extrema unção, porque mais uma derrota. Esse rapaz quebrou a cara no Brasil. O que o Abel Ferreira tem de bom, ele tem de ruim. Mas agora eu quero falar exatamente do Campeonato Carioca. Bem, gente, no Campeonato Carioca, a Portuguesa da Ilha do Governador, onde mora Hércules Brito Ruas, o nosso back central da Copa de 70, tá velhinho lá e tal, andando com dificuldade, o Hércules Brito Ruas, o melhor preparo físico da seleção brasileira na inesquecível Copa de 70 no México. E a portuguesa dele acabou ganhando aí, né, do Volta Redonda por 1-0. Nova Iguaçu e Vasco da Gama, olha, rapaz, um jogo não foi fácil não, hein, Vasco? Achei que você ia ganhar de 7-0, pô. Grande abraço pra vocês e chupa, Flamengo!